O primeiro acontecimento que se deu neste mundo foi o dilúvio. Isso se deu quando Deus não mais aceitou o homem e destruiu o mundo com água. Está escrito em Gênesis capítulo 7, versículo 21 a 23. Diz o seguinte: pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Assim, foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com eles estavam na arca. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Este foi o grande dilúvio. O segundo acontecimento foi o nascimento de Jesus Cristo. Ele nasceu em Belém, numa estribaria, porque não havia lugar para o Filho de Deus. O seu nascimento, o seu ministério, a sua vida, morte e ressurreição. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Essa linda passagem que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Assim, chegamos ao terceiro acontecimento, que marcará a segunda vinda de Cristo a este mundo. Nós estamos vivendo à espera do terceiro acontecimento que marcará a segunda volta de Cristo. A Bíblia diz que nesse acontecimento Jesus interverá nos negócios humanos e neste mundo. Vejamos o que está escrito em João 14, 1 a 3. Praticamente esse verso é quase conhecido de cor para muita gente que frequenta a igreja, que tem o costume de abrir a Bíblia, porque é um verso mais lido das passagens da volta de Jesus. Não se turbe o vosso coração, queridos em Deus, queridos também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Maravilhosa passagem escrita por João. E em Hebreus 9, 28, o apóstolo São Paulo diz aqui: assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Agora nós chegaremos num ponto que vamos ler a última passagem,
que está escrito em Jeremias capítulo 25, verso 31 a 33, que Deus entrará em contenda com as nações. Por quê? Nós conhecemos aquela passagem que diz: nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Pois nós hoje debruçaremos sobre a guerra. Vejam aí, irmãos, quantas pessoas já morreram, já perderam a vida por causa da guerra. Desalojados, fome, miséria. Dá para eu acreditar, mas dizem que nas notícias morreu mais de 35 mil iranianos. É lamentável. Um regime. A guerra, se nós formos contar no dedo, dá para ficar a noite inteira falando de guerras. Mas vejam agora o que a Bíblia diz, que Deus entrará em contenda com as nações. Jeremias capítulo 25, verso 31 diz: chegará o estrondo até à extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo contra toda a carne. Os perversos entregará à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 32, eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. O verso 33 diz: os que o Senhor entregará à morte naquele dia, se entenderão de uma a outra extremidade da terra. Vejam só, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. É lamentável, mas é a promessa que Deus deixou, porque as nações fazem o que querem. Portanto, este ponto final de hoje, esperamos que possamos refletir e possamos dar um passo para Deus e para a nossa salvação. Boa noite.